E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala para a gente o seguinte: o físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocado uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Gente, vamos lá. Para a gente poder fazer essa questão, a gente precisa saber para onde vai apontar o campo magnético gerado por essa corrente elétrica e qual vai ser a orientação da bússola. Para isso, a gente vai ter que lembrar da regra da mão direita, que relaciona a corrente elétrica com o campo magnético. Os 4 dedos aqui vão indicar o sentido do campo magnético e o dedão vai indicar o sentido da corrente. Eu já tenho uma imagem que ajuda a gente entender melhor como funciona. E se você ver, essa corrente elétrica que está indo para cima, ela vai gerar uma linha de campo magnético que ela vai ser um círculo. E o sentido desse campo magnético vai ser justamente esse sentido aqui, se a gente pensar, é um sentido anti-horário. Com base nisso, a gente precisa lembrar que o campo magnético, em cada ponto que eu estou analisando, é sempre tangente à linha de campo que eu desenhei. Então, eu vou pegar e vou desenhar uma reta tangente em cada ponto para descobrir para onde está apontando o campo magnético. Em A, por exemplo, vai apontar para cá, é uma reta tangente que eu desenhei. Em B, vai apontar para cá, e em C, aqui. Agora, como que eu vou descobrir para onde vai apontar a bússola? A bússola, ela sempre vai estar orientada na mesma direção e no mesmo sentido do vetor de campo magnético. Então, o lado norte vai estar sempre apontado na mesma direção e sentido do campo magnético B. Se eu desenhar uma bússola, né? Ele desenhou a bússola aqui no ponto A. No meu desenho não está exatamente no ponto A, mas eu acho que dá para entender. Aqui no ponto A, o polo norte vai estar apontando mais ou menos para cá, nessa direção aqui. Já no ponto B, se eu colocar a bússola, ele vai apontar mais ou menos, né, para baixo, né, um pouquinho inclinado para baixo. Eu odeio usar esse termo, mas eu acho que para essa situação é o que melhor se encaixa, tá? E para o ponto C vai apontar para o sentido nordeste. Mais ou menos nordeste, né? Então, a gente precisa agora olhar lá nas alternativas e ver qual mostra exatamente essas posições de bússola. Na letra A, ele mostra todas as bússolas apontando para o fio. Está errado. A letra B também mostra algo parecido, né? Na verdade, elas estão orientadas na mesma direção radial, né, do círculo. Não é muito bem isso que a gente quer. A letra C, todas elas têm a mesma direção, elas estão paralelas entre si, mais ou menos, o que está meio estranho. A letra D parece bonitinha aqui, ó, a parte escura, o polo norte está apontando na mesma direção e sentido do campo magnético. Tá maneirinho essa letra D. E a letra E, o erro dela é que ela está ao contrário. E isso aconteceria caso o campo magnético acontecesse nesse sentido aqui e não no sentido que a gente encontrou, tá bom? Então, a letra E está incorreta, o nosso gabarito vai ser justamente a letra D. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!